Olá, família, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Léo. Ele estava ali dizendo para mim, de todo empenho, preparando a mensagem para hoje, mas é bom que já tem mensagem para a semana que vem. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a igreja também pelo convite, pelo momento precioso. Léo é um querido amigo de muitos anos, somos contemporâneos do seminário, nos conhecemos em 1996, então já tem algum tempo. E ao longo desses anos de convívio, de relacionamento, eu aprendo com o Léo muitas coisas, e uma delas é o compromisso que ele tem com o reino de Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito visível na vida daqueles que convivem com o Léo, a percepção dele do reino, o envolvimento dele com o reino, a dedicação da vida dele ao reino de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida e tenho certeza que esse primeiro ano já deve ter sido uma experiência incrível para essa igreja, porque você é um cara incrível. E a minha oração, meu desejo é que você continue sendo usado, cara, como instrumento de tantas características que eu poderia assim, apresentar do Léo na minha convivência. Tem uma que eu acho que é bem peculiar: ele é um discípulo de Jesus, e isso para mim é o ponto principal da vida de alguém. É uma vida que resplandece, uma vida resplandecente. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, com cada um que aqui está, aqueles que estão em casa também nos acompanhando, participando conosco, né? E para falar disso, eu não posso deixar de voltar o meu coração para Jesus. Ninguém consegue ter uma vida resplandecente se não estiver focada e, na verdade, refletindo o Mestre, refletindo Jesus. E na jornada dele nesse mundo, há nos evangelhos 3 palavras específicas de Cristo, 3 convites de Cristo que são bem claros. Cada um deles é um convite para um tipo de relacionamento que vai se aprofundando à medida que você o conhece. Se alguém deseja ter uma vida resplandecente, uma vida que faça diferença em qualquer lugar onde essa pessoa possa estar, é preciso ter Cristo como referência. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, Jesus te faz um convite: venha a mim. Você quer ser uma pessoa diferente? Ele te faz um convite: venha a mim. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, ele nos diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho convicção de que a maior tristeza de Cristo, quando viveu entre nós, foi conviver com as pessoas do seu dia, do seu tempo, e perceber o quanto elas estavam longe de Deus, e o quanto elas estavam distantes de viverem a vida que Deus desejava para elas. Cristo começa a conviver com o seu povo, povo esse que tinha a lei, povo esse que tinha os professores, que tinha os mestres, aqueles que deveriam ensinar. Mas ele pôde perceber o quanto essas pessoas estavam cansadas e estavam sobrecarregadas, porque sobre seus ombros eram impostos pesados jugos, e elas não conseguiam desfrutar de um relacionamento pessoal e diário com Deus. Então Cristo olha para elas e percebe a frustração no coração delas. Eram dias complicados. Agora você imagina, pessoas que foram chamadas, pessoas que tinham uma história com Deus, mas pessoas que não conseguiam conviver e se relacionar com Deus como desejavam e como Deus também desejava para elas. Jesus veio à terra não para estabelecer uma nova religião. Na verdade, Jesus veio à terra, veio a esse mundo para reconectar o ser humano que foi criado por ele com tanto amor ao Criador, ao próprio Deus. Ele veio a essa terra com a missão de ser o mediador de um novo relacionamento. Pense comigo, Adão, o nosso primeiro pai, ele viveu uma vida desobediente, ele se afastou de Deus, ele abriu mão do direito de desfrutar da vida maravilhosa que ele tinha. E por conta da decisão dele, todos aqueles que nasceram já sob essa condenação da separação. Então Cristo vem a esse mundo e a sua missão é uma nova criação, é gerar uma nova criação. Então ele vem, ele se depara com a realidade da humanidade, percebe o sofrimento dessa humanidade e se dispõe a viver entre ela da maneira como Adão deveria viver, de maneira obediente, cumprindo tudo aquilo que era necessário cumprir em relação à vontade de Deus,
para que a partir dele pudéssemos de fato desfrutar de uma vida diferente. É interessante porque no texto, quando ele diz, ele vai expressar assim com muita força: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Ele identifica que aquelas pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas. Primeiro, esse cansaço. O sentido da palavra no original é de um cansaço intenso, um cansaço físico, um cansaço que era resultado de muito esforço. Cristo olha e consegue identificar que aquelas pessoas estavam tão cansadas que parecia que elas estavam vindo literalmente de um trabalho intenso e muito pesado. Ao mesmo tempo que ele vai demonstrar a sua percepção que esse cansaço era produto de um peso que elas estavam a carregar. É impressionante quando uma pessoa deseja se relacionar com Deus e não é ensinada corretamente a fazer isso, quanto ela vai sofrer, o quanto ela vai se esgotar. E o pior, e o quanto esse esforço que vai esgotar será frustrante. Nada pior do que a frustração diante de um desejo. Você faz alguma coisa e percebe que o resultado não é aquele esperado. E no coração do povo isso estava acontecendo. Cristo vem e vai dizer: olha, vinde a mim. É um convite pessoal. É um convite para um relacionamento pessoal. Quem está cansado e sobrecarregado, porque eu vou aliviar, eu vou dar descanso. A ideia de descanso aqui traz o sentido de fazer cessar aquilo que traz o sofrimento. A proposta de Cristo a cada pessoa que estava ouvindo era: olha, vocês vão vir a mim, vocês vão se relacionar comigo e eu vou mudar a vida de vocês, retirar todo o cansaço e fazer cessar todo o esforço de vocês que está sendo em vão. Agora, se você for observar nas palavras do mestre, ele vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Afinal de contas, o que era o jugo? De maneira bem específica, o jugo era uma travessa de madeira esculpida que ficava sob o dorso de um par de animais de uma mesma espécie. E a função, quando era posto então um arado sobre dois animais, seria o jugo sobre dois animais seria puxar um arado, preparar o solo para a plantação. Inicialmente, o sentido da palavra jugo tinha esse significado. Só que ao longo do tempo, essa palavra ela foi sendo ampliada dentro do contexto da cultura de Cristo. Ela passou também a representar algo que ligava à escravidão, ao sofrimento, à servidão. Passando um pouquinho mais, essa palavra ela vai começar a ser usada para simbolizar a união de duas pessoas que vão caminhar lado a lado em função de uma vida compartilhada. E é interessante que já nos dias de Jesus, essa palavra vai tomar um sentido ainda mais amplo, porque ela vai, dentro daquela cultura judaica, representar um corpo de ensino que um mestre, que alguém que tinha a responsabilidade de ensinar alguém a viver a vida, transmitiria. Ou seja, era a maneira que um mestre, um rabino, tinha de, vendo as escrituras, principalmente a Torá, ensinar as pessoas a viverem a vida debaixo daquelas instruções. Então, com o tempo, em Jerusalém especialmente, era possível ver os mestres caminhando com seus discípulos, e na caminhada que esses mestres faziam com seus discípulos, a preocupação deles era ensinar os discípulos a obedecer a esse jugo, a esse ensino que lhe era peculiar, para que eles pudessem viver a vida e viver uma vida diferente. Para você ter uma ideia, naquele exato momento, por que as pessoas estavam cansadas? O jugo que estava sobre eles, ou sobre elas, era o jugo dos líderes religiosos. Havia um jugo, um excesso de lei e peso sobre os ombros das pessoas. Para você ter uma noção exata, os líderes religiosos dos dias de Jesus ensinavam que se uma pessoa desejasse se relacionar com Deus, ela precisava observar, cumprir, obedecer 613 mandamentos. Isso mesmo, 613 mandamentos. Para você ter uma noção mais específica, desses 613 mandamentos, eles eram divididos em duas partes. Em mandamentos afirmativos, ou seja, faça isso, e mandamentos negativos, não faça aquilo.
248 mandamentos eram afirmativos. Para você ver a loucura daqueles homens, daqueles dias, eles utilizavam 248 mandamentos porque eles acreditavam que existiam 240 partes do corpo humano. Então tinha um mandamento para cada parte do corpo humano na sua concepção. E havia 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano. Agora pense comigo. Como é que alguém vai conseguir se relacionar com Deus e desfrutar do relacionamento com Deus, tendo que cumprir 613 mandamentos? Imagine, acerta um, erra o outro. Acerta o outro, erra o outro. E aí você imagina a doideira. Quando Cristo olha para as pessoas dos seus dias, elas estavam cansadas e sobrecarregadas de quê? Do peso imposto pelo jugo da religião, que dizia que para se relacionar com Deus era preciso cumprir a lei. Agora, perceba uma coisa, não era simplesmente a lei que Deus havia apresentado, mas a maneira como eles, legalistas, interpretavam e ensinavam essa lei. Era alguma coisa muito triste, era alguma coisa muito complicada. Agora é interessante nas palavras do mestre, porque ele vai dizer o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Cara, isso aqui é fantástico. Jesus era carpinteiro. E era muito peculiar naqueles dias, quando um senhor desejava preparar um jugo agradável, era muito natural que ele levasse os animais até o carpinteiro, para que o carpinteiro pudesse tomar as medidas do dorso do animal, a fim de preparar um jugo que fosse agradável, porque sem esse jugo agradável, quando tivesse que puxar o peso do arado, possivelmente os animais seriam feridos. Então, quando o Senhor tinha preocupação com seus animais, ele levava os animais até então o carpinteiro, e ele fazia, de acordo com os animais, o molde que fosse tranquilo. Quando Cristo diz assim para a gente: venham a mim, porque o meu jugo é suave, ele está dizendo para a gente, primeiro ele está convidando a gente a estar emparelhado numa relação diária. A gente vai estar com ele, ele vai colocar sobre os nossos ombros aquilo que nós teremos condições de carregar. Por isso ele vai dizer que é suave, porque ele mesmo preparou. Se a lei dizia cumpra 613 mandamentos, ele vai tirar esse jugo e vai nos ensinar a viver em obediência a Deus, mas de uma maneira completamente diferente, não debaixo de um legalismo, mas nos ensinando num relacionamento a desfrutar da presença e responder com obediência às orientações do mestre. Isso é fantástico. Por que o convite dele é para a gente ter uma vida diferente? Porque ele vai retirar dos nossos ombros tudo aquilo que nos traz peso, sofrimento, desespero. Ele preparou para você, ele preparou para mim alguma coisa que é suportável. E a gente não vai se sentir cansado e sobrecarregado. Pelo contrário, ele vai nos apresentar de maneira muito interessante. Ele vai dizer: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, o meu ensino, e aprendam de mim. Aprendam de mim. É interessante, não é aprender comigo, é aprender de mim, porque o convite é para você estar com ele. E enquanto você caminha com ele, você tem a oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, e você vai aprender dele e aprender aquilo que ele tem a ensinar, e com toda certeza isso será revolucionário na sua vida, porque vai revolucionar a sua maneira de ver a Deus e de se relacionar pessoalmente com ele. Isso para mim é alguma coisa muito diferente. E para você ter noção do que isso representava, quando Cristo começa a viver entre as pessoas do seu dia, ele se envolveu com as pessoas mais marginalizadas, ele se envolveu com os publicanos, ele se envolveu no relacionamento com aqueles que eram enfermos, ele se aproximou das pessoas estigmatizadas, como as mulheres prostitutas, os adúlteros. Ele se relacionou com pessoas que não tinham a mínima possibilidade, que esses homens da lei, que eram representantes de Deus, diziam, não merecem aprender a lei, não merecem a bênção de Deus, porque na verdade está assim porque são condenados por Deus. E Cristo vem e começa a se relacionar com eles, toca no leproso e diz: fique limpo. Essa semana eu estava lendo o livro de Marcos, cara, e fiquei assim encantado. A maneira como Jesus dava voz às pessoas, impressionante. O cego Bartimeu, em Marcos 10,
ouve dizer que Jesus está andando em Jericó, e aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a gritar, e alguém diz: cala a boca, fica quieto, para de ser incômodo. Cristo para a jornada que estava com a multidão e diz: chame-o. E alguém diz: levanta que o mestre te chama. Quando ele se aproxima, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? O que quer que faça? O que ele quer? Ele era cego. Eu pensava: mas por que Jesus vai fazer isso? A oportunidade de dar voz para alguém que não tem voz, de valorizar alguém que não tem valor. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. O cara diz: Senhor, eu quero ver. Então veja. Permitir que uma mulher toque na orla do seu vestido, e quando ela fica curada e dá meia volta para ir embora, ele fala: ó, alguém me tocou. Alguém me tocou. Mas Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas: quem me tocou? Quem te tocou? Não, de mim saiu virtude. E a mulher, tremendo de medo, conta toda a história. E Jesus diz para ela: vai embora, filha, vai em paz, a tua fé te curou. Era preciso que as pessoas tivessem noção exata de quem era aquela mulher, que devia estar camuflada ali, porque ela não podia tocar em ninguém. Ela tinha uma hemorragia uterina que há 12 anos sofria, então com certeza ela teria muita dificuldade. Ninguém permitiria ela tocar, e Jesus permite que ela o toque e o cura e transforma a vida dela. Ou seja, isso foi revolucionário. Então o convite dele era: pode vir, eu vou tirar o jugo de vocês, vocês vão aprender de mim, e aí isso vai mudar completamente a nossa vida. E à medida que você aprende dele, você vai perceber que nele você vai ter todas as suas necessidades supridas. As 7 declarações mais contundentes que podemos ler nos evangelhos estão no livro de João. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem ouve o convite de Jesus, permite tirar o jugo e aprende a se relacionar com ele, vai ter a fome da alma saciada e a sede da alma saciada. Ou seja, ele vai literalmente suprir todas as necessidades da alma. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, acabou o império das trevas. Quando ele chega na vida de alguém, a luz chega, o reino chega. E aí, aquilo que a Bíblia diz lá nas palavras de Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos tira do domínio das trevas e nos traz para o reino. Ou seja, essa é a condição de alguém que passa a ter Cristo, a seguir a Cristo, a se relacionar com Cristo. Ele vai suprir, tirando toda a escuridão e trazendo luz. Ele é a porta das ovelhas, ou seja, para proporcionar essa ovelha destino e segurança. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele jamais vai abandonar uma ovelha pelo caminho, mesmo que ela seja desobediente, mesmo que ela se desgarre. Ele é capaz de deixar as 99 no aprisco e ir ao encontro daquela, a fim de buscá-la e resgatá-la. Ou seja, ninguém fica esquecido, ninguém fica abandonado seguindo Jesus, porque ele é o bom pastor. E se o medo da morte vem e impera no coração, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Acabou o medo da morte, acabou o império da morte, porque a vida chegou. Ele é a vida. Ele vai dizer: eu sou o caminho, então ninguém fica perdido. Eu sou a verdade, ninguém viverá mais na mentira. E eu sou a vida, acabou a morte. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele vai reconciliar você ao Criador. E por fim ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a fonte. Eu sou a fonte da sua energia, eu sou a fonte que vai gerar vida em você e através de você. Então, se alguém quer ter uma vida diferente, ele diz: vem a mim. Eu vou tirar o fardo da religiosidade, vou te convidar a um relacionamento pessoal, vou ensinar a você a viver a vida, porque eu sou a vida e a sua vida terá sentido. Ele convidou toda a multidão, foi um convite a todos, e aqueles que aceitaram passaram a ter uma vida diferente. Segundo a palavra do Senhor, você quer ser uma pessoa diferente? Ele diz: siga-me. A primeira coisa é: você quer ter uma vida diferente? Venha a Jesus. Agora, se você quiser ser uma pessoa diferente,
siga-o. As palavras dele são claras, registradas pelo evangelista Lucas. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, olha que lindo, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser andar comigo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O convite agora para ser uma pessoa diferente é um convite para você ter uma relação com Ele diferente. Ele está te convidando a ser um discípulo, Ele está te convidando a ser um aluno, Ele está te convidando a ser um aprendiz, Ele está te convidando a ser um seguidor. Agora, a pergunta é: o que é um discípulo? O que é um discípulo na percepção do Cristo? O que é um discípulo? Um discípulo, presta atenção nesse detalhe, nesse conceito, é a pessoa que se dispõe a abandonar a si e aos outros para se relacionar prioritariamente com Jesus, aprendendo dele e vivendo aqui como ele. Cara, isso é fantástico. Abrir mão de si primeiro, negue a si mesmo, e dos outros que ocupam um lugar principal no nosso coração. E aí ele vai dizer para a gente, vai se relacionar prioritariamente com Ele. Se Ele é o caminho para Deus, me relacionando prioritariamente com Deus, eu me relacionarei com Deus de maneira linda. Agora observaram o que ele disse? Quem quiser acompanhar-me, quem quiser acompanhar-me. Acompanhar significa conviver ou compartilhar as mesmas situações com a pessoa que te convida. Ele está nos convidando a conviver, a estar com Ele nas mesmas situações. Ele vem a esse mundo com uma missão clara, e aqueles que vão andar com Ele vão aprender dele a mesma missão e vão dar continuidade à missão que Ele iniciou. Acompanhar é estar ou ficar com ou junto a alguém. Então Ele está te convidando, me convidando, nos convidando a estar junto dEle, constantemente. É o convite do Mestre a mim e a você. E aí perceptível uma coisa, quando Ele nos fala, através desse texto, nos apresenta esse convite, Ele está dizendo para a gente que a proximidade com Ele será total. Será uma intimidade profunda, onde haverá liberdade para que possamos expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração. Lendo os evangelhos, eu estou nesse exercício, terminei essa semana o evangelho de Marcos, e é impressionante você, lendo o evangelho de Marcos, perceber três coisas. Primeiro, Jesus tinha uma relação com a multidão, com as multidões. Jesus tinha uma relação com os líderes religiosos, porque eles estavam o tempo todo ao redor de Jesus, e ele tinha uma relação muito próxima com os discípulos. E era impressionante como os discípulos, estando próximos do Mestre, tinham dificuldade de entender o Mestre. Há uma passagem no texto que Jesus fala assim para eles: caras, olha só, vocês devem estar preocupados com o fermento dos fariseus. Em outras palavras, esse fermento é nocivo, ele vai mudar vocês. Os discípulos estão no barco e começam entre eles a dizer: será que ele está falando de pão? Afinal de contas, nós só temos um pão no barco. Jesus ouve aquilo e diz assim: espera aí, vocês não entendem, vocês não conseguem entender. Quando eu multipliquei pães para alimentar 5.000, quantos cestos sobraram? 12, um para cada um de vocês. Quando eu multipliquei os pães para alimentar 4.000, quantos sobraram? 7. Faltou pão alguma vez para vocês? Cara, acordem, vocês estão comigo, vocês veem o que eu estou passando, vivendo, e vocês não conseguem perceber. Eu não estou falando de pão, eu estou falando de ensinamento. O ensinamento dos líderes religiosos vão atrapalhar a vida de vocês. Então não permitam que esses ensinamentos atinjam vocês. O que eu quero com isso dizer é que, estando perto, eles expunham suas dificuldades, suas fragilidades, suas incompreensões, e Cristo por vezes os confrontava, os corrigia, mas os ensinava, e eles iam percebendo o que era necessário. Durante 3 anos e meio que eles caminharam com Cristo, muitas vezes eles não entenderam nada,
Mas a Bíblia diz, depois de Atos 1:8, daquela promessa lá de Atos 2, a partir do verso 1, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, as coisas fizeram sentido e eles puderam viver uma vida diferente. Mas tudo começou quando eles disseram: estamos aqui, Deus, Jesus, vamos caminhar contigo. Estamos abrindo mão das pessoas, do que somos, do que temos, para segui-lo. Eles abriram mão de viverem independentemente para terem vínculos com Jesus. Então o discípulo é aquele que passa a ter um vínculo com Jesus. Hoje você consegue perceber que as pessoas desejam se relacionar com Deus, mas elas estão tão familiarizadas com essa vida de cumprimento de regras, a importância das reuniões e dos ritos, que elas não conseguem entender que a relação com Deus a partir de Cristo é relacional e só. Não há lugar para ritos, não há lugar para essa ideia de reuniões santas e sagradas, não há lugar para esses procedimentos que são inerentes a uma vida de religiosidade. Ele convida você a um relacionamento pessoal, íntimo e diário com Ele. Agora é fácil? Não, é difícil demais. Por isso, mais à frente um pouquinho, ele vai dizer o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Olha isso aqui. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, que é símbolo de morte, que é símbolo de renúncia, que é símbolo de vergonha, que é símbolo de compromisso, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual será o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá acordo de paz. Aí Jesus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo o seguinte: se você quer ser uma pessoa diferente, você vai me seguir, mas você tem que renunciar a tudo que possui. É tirar do primeiro lugar do coração toda e qualquer pessoa, planos, sonhos, objetivos. Ele precisa ser o objetivo da sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Os discípulos entenderam isso depois. Livro de Atos, no capítulo de número 3, Pedro e João estão subindo as escadarias do templo. E a Bíblia diz que eles se deparam com um homem paralítico, com a mão estendida pedindo esmolas. Pedro diz para ele: olha para nós. E as palavras que saíram da sua boca foi o seguinte: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levantem o que tenho. Ele entendeu que a partir de Cristo, a única coisa que ele teria era o Cristo. E na vida dele seria o Cristo que ele não só teria, mas daria àqueles que não o tivessem como Senhor na vida. Cara, isso é fantástico. É isso que a gente precisa entender, que na caminhada com Jesus, Ele vai reformulando a nossa maneira de ver a vida, de enxergar a vida, porque Ele vai nos ensinar a ver a vida, enxergar a vida como Deus vê e enxerga. E aí uma coisa que me gera crises constantes. Nós seguimos uma pessoa, nós seguimos Cristo, e a perspectiva de Cristo é que nós possamos resplandecer, fazendo brilhar não a nossa luz, porque não a temos. Somos como a lua, que reflete a luz do sol.
Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 15 e 16, mas especificamente 16, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Precisamos refletir Jesus. Agora, como se reflete Jesus se o relacionamento diário com Ele é um relacionamento em que você não aprende dele? Está aprendendo de coisas. E queria chamar a sua atenção para um fato. Relação discipular é uma relação em que a gente olha para Jesus, em que a gente observa Jesus, em que a gente ouve Jesus. E eu queria chamar uma atenção para um outro fato. Hoje, o Espírito Santo habita em nossa vida, e Ele nos dá ajuda a entender a vontade de Deus. Mas se você tiver contato com as Escrituras, Jesus vai revelar o seu caráter, vai revelar suas atitudes o tempo todo. Um dia desse eu estava lendo o livro de Lucas, e me deparei com a experiência de Zaqueu. Eu falei, rapaz, que coisa fantástica. Eu estou vendo o mundo nesse momento falando de vários temas. A sociedade fala de vários temas hoje, que a igreja precisa refletir também, claro, são temas atuais. Mas é preciso que a igreja reflita esses temas a partir do Cristo. E eu queria te fazer um convite. Volta para os evangelhos. Volta para Mateus, Marcos, Lucas e João. E observa Cristo, as atitudes de Cristo, o comportamento de Cristo, a maneira como Cristo tratava as pessoas na sociedade, a maneira como Cristo falava, como Cristo defendia as pessoas, a percepção do reino dele. Você vai ficar encantado, porque foi o que aconteceu comigo quando eu me deparei com Lucas. Ele para aquela multidão, se lembra do texto? Zaqueu é um cara que era estigmatizado. O publicano, ele era um judeu que trabalhava para Roma, ele era tido como lixo para a sociedade judaica. E não bastasse isso, além de cobrar impostos para o opressor, ele ainda tomava dinheiro do povo dele, porque ele aumentava o valor dos impostos. Em Jericó tinha muitos publicanos, mas tinha um lá que era chefe deles. Então, se tinha um que roubava, e que ganhava dinheiro, era Zaqueu, cara. Zaqueu sabe que Jesus está na cidade dele, sabia que a multidão não deixaria chegar perto, porque ele era pequeno, mal visto, mal quisto. O que ele faz? Corre, encontra uma figueira brava no caminho que Jesus passaria, sobe na figueira e fica ali à espreita observando. Vem a multidão com Cristo e passa debaixo da figueira, e Cristo para, e a multidão para. Cristo olha para cima e diz o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso entrar na sua casa, eu preciso ir à sua casa, eu preciso repousar na sua casa. Ele sabia quem era Zaqueu, conhecia Zaqueu pelo nome, sabia da história de Zaqueu. Zaqueu desce depressa, abre a casa, Jesus entra. E os religiosos da época diziam: se esse homem soubesse quem é, cara, estão conversando lá, de repente Zaqueu pega a palavra: Senhor, um momentinho aqui, quero dizer para o Senhor, a partir de hoje, que eu vou pegar toda a minha riqueza, 50% da minha riqueza eu vou dar para os pobres. A lei não dizia isso. A lei dizia: se você roubou alguém R$1, você vai restituir 1 mais 4. Então, antes de falar de lei, ele fala de alguma coisa que revoluciona a vida dele. O mestre entra na casa dele, não o esculacha, não o expõe, vai amá-lo, vai entrar na casa dele quando nenhum judeu entraria, vai sentar à mesa e vai comer com ele. Você sabe que na cultura judaica, comer com alguém era símbolo de intimidade. Vai ter intimidade com um publicano, não é à toa que ele é chamado de amigo de pecadores e publicano. E aí a Bíblia diz que ele vai dizer: vou dar 50% da minha grana para os pobres. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, ele era só o chefe dos publicanos da cidade, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu fico imaginando que ele vai abrir mão da grana inteira. Agora, o cara que passa a vida entendendo que no dinheiro ele teria a alegria dele, o que ele faz? Ele abre mão de todo aquele conceito de vida, porque ele encontrou a vida, e a vida mudou o conceito que ele tinha da vida. Caramba, isso é fantástico. E aí Jesus ensinou o que para mim? Está vendo, Marcos, ô bonitão? Quando você vê o fulano que roubou o estado do Rio de Janeiro, quando você vê o ciclano que roubou o país, e você apontar o dedo, você lembra de olhar para o que o meu filho fez lá, ó. O traficante que está lá mandando na sua área lá, ó. Quando você passar por ele, essa semana foi assim, eu fui fazer uma visita, eu passei lá na área, o gerente do bairro estava lá. E aí eu passei e falei: rapaziada, beleza. Ele: pastor, ó, vou lá, hein. Falei: pô, legal, vai quando? E eu lembrei de Jesus.
entrando na casa do ladrão, do sem vergonha, do cara que dava prejuízo para a cidade, para o povo, sentando à mesa dele. Agora eu me pergunto como você vai fazer isso. Isso aí é você e Deus. Eu não sei quem é que Deus quer que você fale, vá, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A impureza de Zaqueu não contaminou a santidade de Jesus. Pelo contrário, a santidade de Jesus purificou Zaqueu. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Para ser discípulo de Jesus, tem que abrir mão de si, dos outros, para segui-lo. E aí, discípulo é um aluno, aprendiz, alguém em formação, é aquele que segue o mestre, é alguém que é transformado à imagem de Jesus, visando o propósito eterno de Deus, é alguém que crê em tudo o que Jesus falou e obedece a tudo que Ele mandou, é alguém totalmente comprometido com Jesus Cristo, com seus irmãos, é um seguidor de Jesus, mestre, Senhor e amo. A pergunta que eu faço para você: somos esse tipo de discípulo? Temos sido esse tipo de discípulo? Porque é desse tipo de discípulo, de discípula, que a sociedade de hoje precisa. Alguém que reflete Jesus. Tudo. É difícil. Lembra do jovem rico? Senhor, tenho cumprido a palavra desde a adolescência. Jesus amou o cara e falou: vai lá, vende tudo que você tem, vem e me segue, terás um tesouro no céu. Ele fica triste porque ele era rico e foi embora. Aí Jesus vai dizer: como difícil vai ser um rico entrar no reino dos céus. Ele faz um convite. Existem pessoas que vão ouvir Jesus e vão se encantar com Jesus. João 6, uma multidão experimenta o milagre da multiplicação dos pães. Jesus dispensa a multidão, no dia seguinte eles vêm para comer pão de novo. Jesus fala: vocês estão me procurando pelo pão que perece? A multidão olha e fala: que sinais miraculosos fazem tu para que possamos crer? Os caras comeram pão, cara, multiplicado, peixe, e agora fazem isso para Jesus. Jesus endurece o discurso e fala o seguinte: não me procure pelo pão que perece. Diz a Bíblia que todos foram embora. Ficaram os 12. Jesus olhou para eles e falou o seguinte: olhou para eles e disse: não querem vocês ir embora também? Podem ir. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eles entenderam isso. Pedro entendeu isso, apesar dos altos e baixos. A gente vai entender apesar dos altos e baixos também. A vida discipular não é uma vida fácil, não, é desafio. A gente é confrontado todo dia, na maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir. É confrontação diária. Você abre as Escrituras, o Espírito Santo te confronta. Você vive uma realidade na sociedade hoje sem Deus, você é confrontado, nós somos confrontados. Mas o convite é: vinde a mim. E aí, irmãos, o que a gente aprende quando a gente anda com Jesus? De maneira objetiva, o que eu vou aprender andando com Jesus? Eu vou aprender, primeiro, a amar. A primeira coisa que Jesus ensina a todo discípulo é amar. Olha, eu quero confessar para você que essa parte do ensinamento de Cristo, para mim, é a mais confrontadora. Por que é mais confrontadora? Um belo dia, eu estava lendo o Evangelho de João, no capítulo de número 13, quando Jesus está com os discípulos ali no cenáculo, comendo a última ceia, antes de ser preso, e os discípulos estavam ali, Judas sai para entregar Jesus. Jesus reúne os 11 e diz o seguinte para eles: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Isso aqui é revolucionário, porque o amor não era novidade alguma. A lei de Moisés, em Deuteronômio 6, em Levítico 19, 18, dizia isso: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente recebe o convite para seguir Jesus, ele vai dizer: negue a si mesmo, abra mão de quem você é, porque ele sabe que na caminhada em que a gente vai olhar para ele, vai aprender dele, ele vai nos confrontar com o ensinamento dele. E o ensinamento mais confrontador é o amor, porque ele vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, o meu mandamento,
que vocês se amem uns aos outros, como eu amei vocês. Em outras palavras, disposto a doar a vida, a doar o tempo, a doar os recursos, a se doar em prol de alguém que está necessitado. Amor não é sentimento, amor é atitude, é verbo. Amor é ação. Amor é a ação que gera sentimento, mas não o contrário. E Cristo vai ensinar isso para a gente. Agora é tão importante entender isso, porque Ele vai dizer assim para a gente, ó, ame seu inimigo, Mateus 5. Ame o cara que te prejudica. Mas Senhor, eu não consigo. Você não consegue, se você continuar no centro. Mas eu não disse para você que você tem que abrir mão de você? Então, abra mão de si. Ame. E aí Ele vai dizer, se você amar como eu amei, você será reconhecido como meu discípulo, como meu seguidor, como meu imitador. Isso é fantástico. Como é que a igreja de Cristo vai ser reconhecida hoje? Ela vai ser reconhecida hoje como discípula de Jesus, se ela amar como Jesus. Alguém vai dizer, é difícil. É claro que é difícil, mas é possível. É possível porque, não é porque apenas Ele nos ensina, mas nos deu condições. O Espírito de Deus habita em nossa vida para nos ajudar naquilo que a gente diz, não é possível. É assim, Ele vai ajudar, mas tem que abrir mão de si mesmo. Então eu digo para você, não ame ninguém como você se ama. Não é com esse amor que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. Nós só somos reconhecidos como discípulos de Jesus quando a gente ama as pessoas como Ele amou. Então a gente tira os olhos da cor, da raça, da religião, da condição social dessa pessoa, do estado psicológico, emocional, social de alguém. Porque a gente começa a olhar para aquela pessoa como ela é, alguém à imagem e semelhança de Deus, que necessita ser amado por Deus. E como é que ela será amada por Deus se aqueles que representam Deus e andam com Deus não fizerem isso? Nos dias de Jesus, os representantes de Deus, os fariseus, não amaram as pessoas, elas foram oprimidas por Ele, e a gente não pode fazer o mesmo, não podemos cometer o mesmo erro, não podemos impor peso sobre as pessoas, precisamos amar, entender que o amor é capaz de transformar qualquer pessoa, o amor é capaz de transformar, não somos nós que transformamos ninguém, a maneira como ela pensa, como ela sente, é o amor de Deus, que se manifesta através da nossa vida. Ele nos ensinou a amar. Você pode ler os evangelhos, você vai ver isso. Outra coisa que Ele nos ensina na sua relação, Ele nos ensina a ter compaixão. Queridos, eu olho para o livro de Mateus, no capítulo de número 9, diz a Bíblia que Ele ia passando, Ele se relacionava com as pessoas em sociedade, por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Ele fazia 3 coisas enquanto Ele olhava. Por que Ele fazia isso? Porque eram necessidades. Isso era amor. Compaixão é amor em ação, é só isso. Compaixão é esse sentimento que nos contorce as entranhas e faz você olhar para alguém vulnerável, alguém sofrendo, e você passa a sentir a dor daquela pessoa, de maneira que você se compromete com aquela dor, com aquele sofrimento, a ponto de aliviar a causa da dor, do sofrimento daquela pessoa. E o texto diz que Ele então ia passando, ao ver as multidões, Ele teve compaixão delas. Olha a visão dele, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então quem anda com Jesus vai aprender a ser compassivo, aprender a sentir a dor do outro, a chorar o sofrimento do outro, ou seja, a se envolver com o outro. Não há como alguém seguir a Jesus e continuar na arquibancada, sentando no camarote, vendo a coisa acontecer. Cara, a gente vive uma pandemia terrível. Nosso país virou o foco, o epicentro dessa doença no sentido do mundo. Recorde de mortes. A gente não pode ficar alheio a isso, não. Quanta gente chorou essa semana. Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas foram atingidas pela morte de pessoas. Nós precisamos entender esse momento, independente de qualquer percepção política, religiosa, a gente precisa amar essas pessoas, olhar para aqueles que estão sofrendo e de alguma maneira pensar, como discípulos e como comunidade, como é que podemos contribuir nesse tempo difícil para que o sofrimento de alguém possa ser aliviado. Porque foi isso que Jesus fez, é isso que Ele espera dos discípulos dEle, porque isso Ele nos ensina. E Ele nos ensinou a ter compaixão, tendo compaixão da gente, de mim e de você.
E uma outra coisa que ele me ensina é perdoar. São 3 ensinamentos de Cristo que me confrontam: ensinar a perdoar. Não existe relacionamento sem perdão, isso é impossível. No nosso relacionamento com Deus começou quando o perdão foi manifestado, e a ideia de Deus é que a gente possa fazer isso. E o perdão é tão cristão, é tão de Cristo, que ele vai dizer para a gente, Pedro vai dizer: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar alguém quando me ofende? Até 7 vezes? Porque os rabinos diziam: se você perdoar 3 vezes, show, ok, tá legal, você foi no... Aí Pedrão disse: pô, vou impressionar o Senhor, né? Eu vou dizer: não, Senhor, até 7. Aí Jesus: não, Pedro, até 7 não. Não, Senhor, não, até 70 vezes 7. Hã? Meu amigo, perdoe quantas vezes for necessário. Mas Senhor, eu não consigo. Tira o eu, filhão, já falei para você, tira o eu fora. O foco tem que estar em mim. Tem um texto na Bíblia, é Lucas 17, se a minha cabeça não está bagunçada. Diz assim, Jesus falou: se o cara errar com você 7 vezes, perdoe todas as vezes que ele vier te pedir perdão. Aí os discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a fé. É mais ou menos assim. Como é que alguém sabe que a gente é de Jesus? Porque a gente ama, tem compaixão e perdoa. E perdoar é o quê? Há uns conceitos básicos que eu tenho lido, que me ajudou a entender o perdão. Perdão é rasgar nota promissória. Alguém fez alguma coisa com você? Pode deixar, está registrado aqui, ó, voz forra, voz desforra. Perdoar é rasgar nota promissória, não deve mais nada, foi o que Deus fez com a gente. Segundo, perdoar é ficar no prejuízo. O cara te deu um prejuízo, falou mal de você, e você abre mão. Ah, não consigo. Você consegue. Você está convivendo com aquele cara que fez isso com você. Ele rasgou a nota promissória e ele ficou no prejuízo. Olha na cruz qual foi o prejuízo do Senhor na vida dele. E terceiro, perdoar é trazer de volta o agressor para a história da sua vida. Aí a coisa fica difícil, né? Mas o que Deus fez com a gente? A referência de perdão não sou eu, não é o pastor Léo. A referência de perdão é Jesus. O que Ele fez com a gente? Ele nos trouxe de novo. Ele nos aproximou. E no processo Ele nos reconciliou. Cara, isso é tremendo. Como é que o que a gente aprende? A gente aprende isso. Aí, assim, é meu conflito, tá? Me perdoe. Não dá para a gente passar a vida cristã só aprendendo o que diz Deuteronômio, o que diz Número, o que diz Apocalipse. Cara, vida cristã é prático. Você aprendeu o conceito, tem que praticar, porque se não praticar não adianta nada. Sabe o que a gente vai se parecer? A gente vai se parecer com o religioso que sabia a lei, sabia a palavra. A gente vai saber o evangelho, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o Apocalipse. A gente vai saber tudo de cor e salteado. Se não tiver prática, já era. E eu finalizo. Você quer ser uma pessoa, tem uma vida diferente? Vem a mim. Você quer ser uma pessoa diferente? Ele diz: siga-me. Você quer ser uma pessoa plena e satisfeita? Ele diz: permaneça em mim. Permaneça em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, de maneira específica, permanecer é ter vínculo. Permanecer é estar totalmente vinculado, ligado, unido a Cristo. Ele está dizendo: você agora me segue? O caminho agora é permanecer, ter vínculo comigo. Por quê? Porque o amor, a compaixão, o perdão é resultado da ação dele em nós. Quando eu abro mão de mim, ele cresce em mim. E quando ele cresce em mim, a coisa acontece. Eu passei minha adolescência ouvindo: você precisa crescer em Cristo, você precisa crescer em Cristo. E eu ficava: meu Deus, como é que eu vou crescer em Cristo? Está errado. Alguém disse: não, bonitão, não é assim não, você não vai crescer em Cristo não, isso é impossível. Você precisa deixar que Cristo cresça em você. É Cristo que toma forma em você, é Cristo que vai fazer com que as coisas fluam em você. Aí eu entendi: e como é que eu faço isso? Permanecendo 24/7, é permitindo que Ele vá diariamente tomando forma e direção na minha vida, direcionando os meus passos. E é interessante, quem permanece nele, ele permanece nessa pessoa, diz o texto, dá fruto. Fruto não é ganhar vida para Jesus. Fruto não tem a ver com o que a gente trabalha. A linguagem é agrícola, então vamos entender. É fruto, é videira e eu sou galho.
Ramo, galho não produz. Ramo, galho expõe. Produção é a videira. A minha função é expor o que ele produz. Quando eu abro mão de mim mesmo, o que acontece? Alguém enche a minha vida. O que a Bíblia diz para a gente? Quem é que enche a nossa vida? Ou quem é que deve encher a nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. Uma árvore só produz fruto quando ela está cheia de seiva. Um discípulo só produz o fruto quando ele está cheio do Espírito. E o fruto é compatível com aquele que enche. A Bíblia está dizendo que eu e você teremos uma vida plena e satisfeita quando, depois de seguir a Jesus, permitirmos que Ele esteja controlando todas as ações da nossa vida. Aí Ele vai gerar em nossa vida o fruto do Espírito. E aí eu chamo a sua atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vou colocar uma imagem aqui para você me ajudar a pensar. Essa tangerina aí, ela traduz a ideia bacana do fruto. O fruto do Espírito, ele tem gomos. Você pode utilizar uma unidade plural, um cachinho de uva com 9 uvinhas, ou você pode usar aqui a tangerina, que é mais fácil de entender. A Bíblia está dizendo que quando eu permaneço em Cristo, Ele em mim, o Espírito Santo produz o fruto dele em mim. E aí eu quero chamar a sua atenção. 9 gomos, multiplico 9 gomos em 3. 3 grupos de 3. Eu disse para você no começo da minha fala hoje, que a questão é, quando a gente começa a se relacionar com Jesus, Ele restaura o nosso relacionamento com Deus, impacta o nosso relacionamento com o outro. E quando é que esse ápice é atingido? Quando o fruto do Espírito é produzido na vida de um cristão. Vamos lá. Billy Graham, no seu livro Espírito Santo, me ensina isso, dizendo o seguinte: existem gomos do fruto do nosso relacionamento com Deus. Deus é a fonte. A gente não vai encontrar isso fora de Deus, é claro. Amor, alegria e paz. Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, permite encher a sua vida, ele vai gerar amor, alegria e paz. Isso faz com que esse relacionamento com Deus seja maravilhoso. Amém? Os gomos do fruto do relacionamento com o próximo, com o outro. O Espírito Santo te dá paciência. Você ora pedindo paciência, Deus te dá oportunidade. Você não entendeu ainda? Porque quem te dá paciência é o Espírito. Ele já tem dado se você está cheio dele. Ele tem que te dar oportunidade para você exercer essa paciência. Amabilidade e bondade. Aqui está mansidão, mas está errado. É bondade. Bondade. Esses três gomos Deus te dá para você dar para o outro. Quando você está cheio do Espírito, a tua relação com o próximo é modificada. Plenamente. E os 3 últimos gomos do fruto, perdão. Os gomos do fruto do relacionamento conosco. Ele te dá fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses 3 trabalham seu temperamento, seus desejos, suas paixões e as suas convicções que permanecem firmadas em você. Então, quando um discípulo está permanecendo, o Espírito Santo enche a sua vida, nele é produzido fruto e isso transforma vidas. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É claro, porque a gente não vai pedir a nossa vontade, vai pedir a vontade dele e vai atender. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando é que Deus é glorificado na nossa vida? Quando o fruto do Espírito é produzido em nós. Não é quando pregamos bem, cantamos bem, evangelizamos bem, devolvemos oferta, nada disso. É quando o fruto do Espírito Santo é produzido em nós. Por quê? O Pai é o agricultor. Então imagina uma vinha, ele vem com cesto e vai colhendo aquilo que está sendo produzido por Jesus em você. Por que ele diz, negue a si mesmo? Porque somente vazios de nós, fruto do Espírito será gerado em nós e através de nós. Vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Como é que a gente resplandece? Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quando uma árvore produz o fruto, o objetivo daquele fruto não é a polpa deliciosa que é produzida. Estou chupando uma deliciosa manga, doce manga, e penso, a árvore cumpriu o propósito a me dar esse suculento produto. Errado. A biologia vai explicar para a gente muito bem. Que o objetivo de uma árvore, ao produzir o fruto, é proteger as sementes. Porque o mais importante são as sementes. Por quê? Porque as sementes é a garantia da reprodução daquela espécie. Quando o fruto do Espírito é produzido em nossa vida, esses gomos, quando você ama alguém como Jesus amou, em atitude, aquela pessoa recebe o resultado, mas também semente do que foi produzido por você através do Espírito Santo. E qual é a diferença disso? É que Cristo é glorificado através da sua vida. A pergunta é: há fruto do Espírito na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Porque a Bíblia diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Os caras que Jesus chamou eram caras muito fraquinhos do ponto de vista humano, mas quando estavam cheios do Espírito Santo, foram cheios de ousadia e coragem. Subiram as escadarias do templo, levantaram um paralítico, a multidão os cercou, os homens da lei chegaram para botar banca, e a Bíblia diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Jesus convidou eles para estarem com ele, e quando eles começaram a frutificar, os homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O resultado, o fruto, autentica com quem temos estado. E Paulo diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que é uma vida resplandecente? É uma vida comprometida com Cristo, a ponto de ser gerado na sua vida o fruto, o mundo ser suprido nas suas necessidades e a glória de Deus ser manifestada na vida desse homem, dessa mulher que andou com o Senhor, que tem andado com Ele. Então, desejo do meu coração para o meu amigo Léo, que continue sendo esse homem, para cada um de nós que aqui estamos e para aqueles que seguem a Cristo, na caminhada dessa vida do vinde a mim, abra a mão e permaneça. Amém.